Graças e paz. Você, se não fez ainda, vai fazer, né? Exercer a sua cidadania, escolher aí o candidato à prefeitura, seja de Guarulhos ou da cidade que você vota, né? Mas faça isso como um cristão, como um embaixador do reino de Deus, exerça a sua cidadania com o temor do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 1. Nós vamos continuar aqui a exposição na carta aos Filipenses, capítulo 1, agora os versículos 21 até o versículo 26. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21 ao 26. Você pode deixar a sua Bíblia aberta, que nós vamos meditar nesse trecho. Diz assim a palavra de Deus, ouça com fé a palavra do Senhor. Porque, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo. E o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e a alegria na fé. A fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Amém. Deus Santo, Pai amado, fala conosco. Dai-nos, ó Espírito de Deus, o entendimento e a compreensão da Tua palavra. E mais do que isso, que amanhã nós possamos aplicar, que depois desse culto nós possamos viver a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Amém. Na mensagem anterior, nós falamos sobre os versículos anteriores e procurávamos mostrar aqui e conversarmos juntos sobre a convicção do apóstolo, a fé firme e inabalável que ele tem no Senhor. E nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas algo glorioso e poderoso é dito aqui. Paulo faz declarações impactantes. Essa carta ela é especial e uma bênção para mim, porque ou você é um cristão de verdade, ou você assumiu realmente um compromisso com Jesus, ou Jesus é o centro do motivo de você estar aqui hoje e da sua vida, ou estamos vivendo uma enganação. Uma vida de engano e de autojustificativas, qualquer outra coisa que você possa dizer. Se Cristo não for o motivo da nossa vida, nós estamos nos enganando. Mas algumas coisas podem roubar a nossa atenção, como o materialismo, a incredulidade, o egoísmo e a incerteza. Estou muito empolgado que nós vamos estudar as cartas de João e de Judas, porque nessas cartas nós vamos receber informações, o checklist, os critérios para identificar um verdadeiro crente no Senhor Jesus. E vai ser uma bênção. E eu quero que a minha oração nessa manhã é que você saia daqui encorajado pela palavra de Deus. E eu quero começar contando a vocês uma breve ilustração do pastor John Stott, ele refletindo lá no seu livro, e eu recomendo a todos vocês, Cristianismo Básico. É
é um livro fundamental para quem quer mergulhar na cristologia, na doutrina de Cristo, que ele é o centro, né, do Evangelho. E ele, refletindo sobre a submissão do cristão a Cristo, ele diz assim: no casamento, os cônjuges assumem um compromisso incondicional um com o outro. Eles não sabem o que o futuro lhes reserva, mas eles se amam e confiam um no outro. Por isso, podem assumir o compromisso de amar e cuidar um do outro, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte os separe. Se as pessoas podem confiar umas nas outras, por que não podemos confiar no Filho de Deus? É bem mais razoável assumir um compromisso com Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, do que com o mais nobre e admirável dos seres humanos. Cristo, meus irmãos, nunca irá nos trair ou abusar da nossa confiança. Ele é constantemente fiel. E essa é a minha oração e o meu encorajamento para você nessa manhã, é que você viva Cristo. E a passar a olhar a vida, não como uma perda, uma sucessão de perdas, mas como quem olha para a eternidade, olhando para Cristo, mantendo os olhos em Cristo, e na expectativa de desfrutarmos da alegria inexplicável, incomparável, que nós iremos desfrutar quando estivermos na presença do Senhor, face a face com Ele. Então vamos juntos aqui aprender no relato de Paulo sobre confiança, sobre sua confiança alegre e desejo inabalável, intenso pelo Senhor. Os versículos primeiros aqui, versículo 21 a 23, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se continuar vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Então já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Os versículos se seguem aqui e ele vai fazendo um cadenciamento. Você pode ver aí nos versículos 21, 22. Quer pela vida, porque para mim o viver é Cristo, ou seja, vida. E o morrer, aqui morte. E depois no versículo 22, continuarei vivendo no corpo, vida de novo. E depois no versículo 23, ele vai dizer, estou pressionado dos dois lados, desejo partir, aí morte de novo. Então ele vai fazendo essa dinâmica. Mas nas duas situações, Cristo é a sua preciosidade. Quer na vida, quer na morte. Cristo é o motivo da sua vida. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui é que Paulo tem uma fé destemida. Paulo olha para o Senhor como o motivo da sua existência. Pois olha o que ele diz diante da incerteza se continuaria vivo ou não. Meus irmãos, imagine qual seria a sua reação ao receber a notícia de que existe a possibilidade real, tangível, de morrer por seguir a Cristo, de morrer por ser um seguidor de Cristo Jesus. Paulo aprendeu a viver na certeza de que Cristo é o seu Senhor e Salvador. Ele aprendeu a viver com essa perspectiva da eternidade. E é por isso que a morte é apenas um meio de entrar na gloriosa presença do Senhor. E que morrer em Cristo não é prejuízo.
que experimentar a morte não é um desastre completo. É claro que isso aconteceu, a morte passou a existir por causa do nosso pecado. Então, quando a gente anda por aí pela rua, a gente vê vivo morto, né? Vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. E quando o Espírito de Deus vem sobre nós e abre os nossos olhos, nós passamos a ter vida espiritual. Vida eterna, vida para sempre. E Paulo está olhando com essa perspectiva: o meu corpo vai sucumbir, a espada vai arrancar a minha cabeça, mas eu estarei desfrutando imediatamente da presença gloriosa do meu Senhor. Eu não sei o que escolher. Bonito demais. Então, isso gera confiança em nosso coração, para que nós possamos tocar a nossa vida de forma completa, de forma verdadeira. Pois é Cristo o motivo da nossa satisfação, da nossa alegria e contentamento na vida aqui na terra. Meus irmãos, Paulo desfrutava e desfruta da certeza de que a morte o levará à presença do Senhor Jesus. Se tem expectativa mais gloriosa e mais desejosa que nós podemos ter, é isso: estar diante do Senhor, desfrutando e vendo Ele, conversando com Ele face a face. Você pode ter muitos objetivos, muitos sonhos, muitos planos, mas Cristo precisa ser o centro da sua vida. Olha que incrível. Viver para Cristo gerou um dilema no seu coração, gerou um dilema no coração de Paulo. Viver Cristo gerou um dilema que ele compartilha conosco, compartilha com os filipenses. Pois ele ama a igreja do Senhor, se desgastou e se entregou, a sua vida, a sua energia, as suas horas de sono ou falta dele, para se dedicar ao Senhor e à igreja do Senhor. E ele está com um dilema no seu coração. Ele, no versículo 23, ele diz: estou pressionado. Se ficar vivo, ele vai continuar pregando o Evangelho e mais pessoas serão salvas e mais pessoas ouvirão a mensagem do Evangelho e mais pessoas vão ser edificadas e restabelecidas. A igreja de Filipenses vai poder se alegrar com ele novamente, mas ele reconhece. Escute isso, ele reconhece que estar na presença de Cristo é maravilhoso, é inexplicável, é incomparável. É uma alegria indizível estar na presença de Cristo imediatamente, face a face, pessoalmente, corporeamente, vendo, tocando, estando com o Senhor. Isso gerou um conflito no seu coração, guarde isso. Verso 24. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça vivo. Paulo, então, entende as suas responsabilidades, meus irmãos. Como pastor, ele entende as suas responsabilidades como um servo da igreja, servo do Senhor. Ele entende que a sua presença contínua é importante para os filipenses, é importante para aquela igreja. É isso que ele está dizendo. Por causa de vocês, a igreja do Senhor, é necessário que eu permaneça aqui. Então, apesar do seu desejo, em seu dilema, ele conclui assim: apesar do seu desejo, é mais necessário permanecer e cuidar dos outros. Eu
pergunto para todos aqui nesse auditório: temos essa disposição de sacrificar os nossos desejos pessoais pelo bem do outro? Pelo bem das pessoas? Será que nós temos essa mesma disposição? Verso 25. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês. Para o quê? Para o seu progresso e alegria na fé. Meus irmãos, a vida do apóstolo nos mostra um servo do Senhor dedicado a servir, não um sistema, não uma instituição, não uma estrutura religiosa, mas a servir os outros. Aqueles que eu gosto, aquele que eu não gosto, aquele que eu me identifico, aquele que eu não tenho muita identificação. Ele era um servo dedicado do Senhor. Para o quê? Como ele vai dizer? Para o progresso, para o crescimento espiritual das igrejas, para a maturidade daquela igreja, para que aqueles crentes se tornem mais parecidos com Cristo e avancem, cresçam em quê? Alegria na fé. Alegria na fé é alegria genuína, não fingida, não superficial. Uma alegria genuína no Senhor, desfrutando então da sua graça e o conhecendo diariamente por meio da sua palavra. Tem gente que quer ter experiências com Deus na oração. Tem gente que quer ter experiência com Deus indo em programações na madrugada. Tem gente que quer ter experiência com Deus consultando alguém que revela alguma coisa. E o Senhor nos deixou disponível. Cristo Jesus, a sua palavra, os irmãos. E é assim que Ele vai nos moldando, nos transformando à imagem de Cristo Jesus. É por isso que Ele diz que nós somos corpo de Deus, corpo de Cristo. Então, Paulo, como um servo obediente a Cristo, apesar do seu desejo, apesar da sua expectativa de estar com o Senhor, ele se sacrifica e se dispõe a servir os crentes e a pregar o Evangelho para comunicar os mortos-vivos de que existe vida e vida eterna para sempre. Verso 26. A fim de que, pela minha presença com vocês outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. E aqui deixa eu tentar explicar para vocês. Paulo está encorajando os filipenses a confiarem, a se alegrarem em Cristo, por causa do que o Senhor está fazendo através da vida dele. Você lembra nos versículos anteriores, ele diz que por causa da sua prisão, ele estava tendo a oportunidade de pregar em lugares que ele nunca pensou que estaria, né? Para autoridades, para os soldados do palácio. E isso contagiou a igreja e eles começaram a pregar também, com coragem, sem medo, a compartilhar o Evangelho. Então, Paulo está encorajando aquela igreja a confiarem plenamente no Senhor. E vem no exemplo do apóstolo alguém que está em cadeias, alguém que precisava das ofertas dos filipenses para pagar o aluguel da casa que ele estava preso, prisão domiciliar. Alguém que, independente da situação, Cristo era o motivo da sua exaltação, da sua alegria, da sua esperança.
E Paulo agora está expressando, no versículo 26, confiança sobre o seu futuro e espera, sim, estar novamente com os irmãos para alegrarem-se juntos, nutrirem comunhão uns com os outros e estarem desfrutando da presença do Senhor. Porque lembre-se, os filipenses eram ovelhas do apóstolo Paulo. Ele foi o pastor que fundou aquela igreja e conheceu pessoalmente, desde o início daquela congregação, aquelas pessoas. Então ele está falando não com os desconhecidos, mas com amigos. E é por isso que nós conseguimos ter a bênção de ter essa carta e visualizar e enxergar o coração do servo do Senhor, um imitador de Cristo Jesus. Amém? Tenho 5 aplicações aqui para nós. Coloque, deposite, entregue a sua confiança no Senhor. Não deposite a sua confiança na riqueza, nos números da sua conta bancária. Mas com dinheiro eu posso pagar o médico que for, se eu ficar doente. Mas se vier a crise mundial aí, como aconteceu já algumas vezes, a bolha americana, né? Quem lembra disso? As pessoas se jogando dos prédios porque faliram as suas empresas, porque colocaram a sua confiança nas coisas. Cristo vai nos dizer que quando vocês orarem, orem pedindo: Pai nosso que estás no céu, né? Dai-nos o pão de cada dia. Para nós que vivemos aqui no Brasil e temos abundância de alimentos, abundância de acesso os governos modernos, né? Dão maneiras e formas de você ter a subsistência básica, comida e bebida. Mas numa sociedade agrícola que Jesus estava vivendo naquele período, era algo que exigia muita confiança. Porque uma simples chuva acabava com os alimentos. Jesus está dizendo e ensinando os seus discípulos: quando vocês orarem, orem para que o Senhor possa prover para você hoje. E aprenda a viver na perspectiva da eternidade. De que realmente o que vocês precisam é de Cristo. É de Cristo Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, a andar aqui na terra, a fazer os nossos planos, a desenvolver os nossos projetos. Mas, se tudo der errado, Cristo está conosco. Cristo está conosco, acalmando o nosso coração, dirigindo a nossa vida. E é por isso que eu aprendo com o apóstolo Paulo a segunda aplicação para nós. Jesus é o motivo de valer a pena viver a vida aqui. Jesus é o motivo de nós existirmos, de nós nos movermos, de nós sacrificarmos o nosso tempo e servirmos as pessoas, investimos no coração dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos maridos, enfim. Jesus é o motivo de nós gastarmos a vida na perspectiva da eternidade, de que não acaba aqui. Aqui é só o começo, né? 3. Trabalhe com amor pelo Senhor e pelas obras do Senhor. Paulo está feliz, né? Certamente eu vou continuar com vocês e terei fruto do meu trabalho. O fruto do trabalho de Paulo não são os prédios ou as sinagogas que passaram a ser igrejas. Não, nada disso. As pessoas que entregaram seu coração ao Senhor. A dignidade humana é uma questão muito séria nas Escrituras, né? Porque em Gênesis vai nos dizer que nós somos todos os seres humanos, imagem e semelhança do Senhor.
O que nos diferencia é isso: se estamos vivos ou mortos espiritualmente. Se estamos em Cristo ou se estamos presos ao materialismo, à incredulidade, ao nosso eu, ou a viver uma vida focada nas incertezas e eu quero ter controle sobre tudo. Entregue a sua vida, meus irmãos, a Cristo. E trabalhe crendo que o Senhor é galardoador daqueles que o servem, daqueles que fazem a sua obra com amor e sinceridade. 4. Negar-se a si mesmo é negar o eu e viver Cristo. Quando Paulo diz, para mim, o viver é Cristo, ele está dizendo, eu entendi, Senhor. Quando o Senhor disse, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Negue o seu eu. Paulo é a pessoa improvável que negou, que rejeitou todos os seus privilégios como fariseu, como um intelectual, e foi viver como um judeu seguidor do Senhor Jesus Cristo, disposto a enfrentar todas as coisas para o servir. 5. Estamos unidos a Cristo, e isso nos dá esperança na vida e na morte. Você entende isso? Você não está desconectado, vivendo aí a sua vida à parte do Senhor. Se você entregou o seu coração, se Cristo é o motivo, a maior riqueza que você tem, você está unido a Ele. E é por isso que quando Deus olha para mim e para você, Ele olha com o olhar de misericórdia, porque você está marcado pelo sangue de Cristo. Você foi comprado e você está enxertado na videira verdadeira. Nada pode mais te separar do Senhor. Ah, mas às vezes eu fico meio desanimado, às vezes eu fico com dúvidas, às vezes eu tenho decisões e intenções erradas. Mas Cristo te marcou com seu sangue. E o Espírito de Deus vem diariamente te resgatar de você mesmo. E negar-se a si mesmo envolve dedicação a essa união que nós temos com o Senhor Jesus. E eu quero concluir dizendo as palavras do Senhor Jesus para nós. Mateus, capítulo 16, versículo 25, eu já disse aqui algumas coisas. Mateus, capítulo 16, versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quiser ser o dono da sua vida, das suas escolhas, da forma que você conduz a sua vida, da forma que você escolhe a profissão que você vai seguir, a pessoa que você vai casar, o lugar onde você vai morar, e toma essas decisões por conta própria, não reconhecendo o reino de Deus, não reconhecendo que você é um embaixador do reino de Deus. Onde você está, o reino de Deus está. Quem quiser viver a sua vida, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas olha o que o Senhor diz: mas quem perder, quem negar o seu eu, quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Isso é glorioso, meus irmãos. O Senhor exige de nós o trono do nosso coração. Ele reivindica a primazia na nossa vida. E no momento de dificuldade, no momento de dor, isso fica cada vez mais evidente, né? Quando estamos sofrendo, isso fica cada vez mais sensível e nítido aos nossos corações. É por isso que Jó, quando
está diante de Deus, ele diz: agora eu não te conheço só de ouvir falar, mas de vê-lo face a face, de senti-lo, de conversar com o Senhor. E Cristo está conosco todos os dias, do nosso lado, quer na vida, quer na morte. Amém? Querido Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, por causa do teu Filho. Nós nos reunimos nesse lugar por causa do Senhor Jesus. Nós queremos viver, Senhor, a nossa vida na sua vida, de forma que Cristo seja revelado através de nós. Nos ajuda, Senhor, a vencer o orgulho, nos ajuda a vencer o egoísmo, nos ajuda, Senhor, a vencer os sentimentos de superioridade ou de inferioridade e olhar somente para o Senhor. E viver, Senhor, de forma que Cristo seja o motivo de estar aqui, de viver aqui, e que na nossa morte nós possamos ver o Senhor, estar com o Senhor para todo sempre. Nos ajuda, Senhor, a continuar caminhando, a viver aqui, em Cristo e no mundo, na vida e na morte, olhando para o Senhor para sempre. Não tirando os olhos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque o pecado, Satanás, as distrações tentam nos roubar a alegria e a convicção de que o Senhor está conosco. Nos ajuda, Pai Santo e querido, a ver a sua mão bondosa todos os dias sobre a nossa casa, sobre a nossa família, quer na vida, quer na morte, quer na doença, quer na bonança, quer na pobreza. Nos ajuda, Senhor, a não tirar os olhos de Jesus. Assim eu oro, no nome de Jesus. Pai Santo. Amém. Amém.